Olá, vamos começar o novo podcast, né, aqui do RomaCast, no nosso segundo Café com IA. Nesse segundo Café com IA, vamos ter a presença de mais um ilustre pesquisador, professor, doutor, PhD, que foi o meu supervisor no pós-doutorado, o professor doutor Arthur Stanford. Então, ele é um professor, uma referência na área de direito. Então, nosso foco hoje, a nossa conversa, esse bate-papo informal, né, que nós fizemos no primeiro Café com IA, que vamos seguir agora nesse segundo Café com IA, é falarmos de inteligência artificial no direito. Né? Falamos sobre inteligência artificial, o futuro da engenharia de software com o avanço da inteligência artificial. Hoje vamos falar do futuro do direito com o avanço da inteligência artificial. E por que eu convidei o professor Arthur Stanford? Primeiro, porque ele faz uma pesquisa, né? Ele tem um grupo de pesquisa, que ele vai falar até melhor desse grupo, focado em investigar toda a influência do direito, a influência da IA no direito, né? Objetivando ver os impactos, né, que essa tecnologia vem fazendo dentro de todo o processo, a filosofia do direito, de todo esse processo que impacta na sociedade, vendo aí os aspectos legais, né? Então, eu acho que esse nosso papo hoje vai ser um papo muito interessante, porque a gente sai dessa área, vamos dizer assim, desse campo de tecnologia, e a gente avança para o campo do direito também, que a gente sabe que nós vivemos num mundo, né, do direito, onde tudo envolve essa área. Então, hoje muitas pessoas ficam com aquela ideia, né? Não vão mais existir advogados no futuro, porque as IAs vão tomar conta da profissão. Vamos conversar com o especialista Arthur Stanford, para que a gente tenha aí o pensamento. Como eu digo, isso aqui é um bate-papo muito informal, então ele vai trazer, obviamente, todo o arcabouço das pesquisas realizadas, mas também suas opiniões, o que ele acha do futuro do direito com esse avanço da inteligência artificial. Mas, me apresentando para quem for assistir pela primeira vez, eu sou Álvaro Pinheiro, sou doutor em Engenharia da Computação, com ênfase em Inteligência Computacional. Finalizei recentemente o pós-doutorado na pesquisa que foi orientada pelo professor Arthur, falando, o foco da pesquisa era a tomada de decisões na área jurídica com algoritmos de inteligência artificial. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma série de pesquisadores de outras áreas, de sociologia, por intermédio do professor, nesse grupo de pesquisa muito eclético, que a gente vai até falar desse grupo aqui. Mas agora eu passo a palavra para o professor, doutor Arthur Stanford. Eu pediria, professor, que você colocasse aí o seu currículo, que é muito grande, mas que apresentasse para todos aqui conhecerem. E muitos que vão assistir já conhecem a sumidade. Eu tenho muitos procuradores que foram seus alunos, que eu trabalho na Procuradoria, né? Estou lotado na Procuradoria-Geral do Estado, e muitos dos procuradores, além de serem colegas da vida, né, jurídica, foram seus alunos. Então, por favor, professor, se apresente para o público. Opa, pessoal, grande alegria estar aqui com o Álvaro, né? Poder, sei lá, apresentar reflexões. Essa é a ideia de Álvaro, né? Bom, eu sou formado quando eu era músico, e quando eu saí da música e quis entrar no mundo acadêmico, na discussão de que profissão seguir, eu queria ser filósofo. Eu fiz filosofia na Federal, mas aí a pressão ficou, já saiu de música, vai para outro lugar que não ganha dinheiro. E aí eu fui, por uma observação das pessoas com quem eu conversava e achava muito boa as colocações, me interessei por fazer direito. Aí eu fiz direito na Católica e fazia filosofia da Federal. Com 2 anos e meio, não dava mais para seguir com os 2 cursos simultaneamente. Eu fiquei com a ideia do direito. E aí me formei, né, e
A formatura segui, fiz mestrado na área do direito, e aí desde a graduação eu já pesquisava com decisão jurídica, né, de querer entender a prática jurídica, como é que efetivamente as pessoas se organizavam e tomavam as decisões. Tanto na graduação, aí o mestrado foi a mesma coisa, virou até um livrinho, né, da dissertação do mestrado, e no doutorado eu segui também com questão de decisão, uma mudança legislativa que houve, e fiz atualmente todo um trabalho de pesquisa dedicado com o olhar sistêmico. Eu diria que são pesquisas que têm esse início de pensar sistemicamente as coisas. E eu tive a oportunidade nesse desenho aí de fazer um pós-doutorado no Chile com o pessoal do Mascarenhas, e ali a gente foi construindo uniões e contatos, né, latino-americanos. E chegamos a construir inicialmente a ABRASD, Associação Brasileira de Pesquisadores de Sociologia do Direito, né, que hoje é uma instituição nacionalmente bem reconhecida e que tem um trabalho muito importante de pesquisa na área, né? E depois a gente criou a RELASC, que é essa atual que Álvaro se refere, né? E a RELASC, ela é uma rede latino-americana, né? Que é uma rede latino-americana de sistemas sociais e complexidade, bem dedicada a essa coisa do olhar sistêmico para a realidade, né? E da complexidade como também presente. E realizamos o primeiro congresso da RELASC agora aqui em Recife, né? Agora no mês de agosto. E nós tivemos representantes de vários países latino-americanos, né? Foi Argentina, tivemos Chile, México, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil, e essa instituição ela hoje ainda está dando seus primeiros passos, né? Mas eu diria que aí está uma grande força de juntar essas pessoas. Paralelo a isso, a gente tem um grupo, né, que eu já... Bom, por conta da sociologia do direito, só para explicar também como é que eu cheguei nessa coisa de cibernética, né, nesses debates, por conta da sociologia do direito, através de Cláudio Souto, né, aqui de Recife, eu fui tendo acesso a Niklas Luhmann, né, que foi o orientador de Cláudio Souto. E interessado da pesquisa nesse olhar sistêmico, eu vi que uma das pautas, uma das bases científicas de Luhmann é exatamente a cibernética. Os autores da Macy Conference, né? Eu comecei a me dedicar a ler muito o pessoal da Macy Conference para entender essa percepção do que era, né, ciberneticamente, e pesquisar, no meu caso, o direito e o mundo social. E eu carrego isso até hoje. E aí, bom, nas orientações e nos trabalhos, tive a alegria de estar com Maquena, uma procuradora, e Maquena me apresentou Álvaro, e daí iniciou uma grande amizade. Né? Podemos esquecer do moinho jurídico, né? É verdade. Me conte um pouquinho sobre o moinho jurídico. O moinho jurídico foi uma ideia de criar, né, institucionalizar um grupo de professores que já existia. Era composto por João Paulo Alain Teixeira, Alexandre da Maia, Gustavo Ferreira, né, Antonella Galindo. E a gente se reunia e conversava por muitos lugares, e aí surgiu essa ideia de dar um nome para esse grupo. E numa das conversas com uma orientanda, ela foi e disse que achava engraçado, na hora que ela estava apresentando o trabalho de dissertação dela, a conclusão, ela disse que achava engraçado porque toda vez ela me fazia perguntas e me fazia questionamentos, né? E a minha resposta, eu não sabia disso, né? Era meio automático. A minha resposta era Vamuê. Aí eu entregava a ela um artigo ou um livro e dizia Vamuê. E ela achava engraçado esse negócio do muê, né? Ou seja, ler, reler, botar na cabeça, pensar e refletir. E dessa fala veio a ideia de moinho jurídico. Foi criado em 2005. Existe até hoje.
tem o site, está lá da universidade do site. E teve outras pessoas, né? O Gustavo Ferreira foi para a Católica, saiu da Federal. Então continua hoje no Moinho o professor Alexandre, o professor João Paulo. Hoje está a professora Tonela continua, o Jaime Bevenuto, a Mariana Fischer e eu. E eu pensando que o Moinho é porque Arthur tem o vício do café como eu tenho. Lá na sala do Moinho tem uma cafeteira lá toda especial. Esse Moinho, esse moer jurídico tem que haver com café. Mas não, olha aí a explicação. Pois é, isso é engraçado. Normalmente quando eu explico, muita gente diz isso. Ah, eu pensava que moinho tinha a ver com coisa das águas. Engraçado, né? Não, a ideia de moer é essa, é do conhecimento, né? Do moer como saber, né? Perfeito. Ler, refletir, discutir, pensar, trabalhar, comunicar, explicar, trazer de volta e fica nessa construção do saber que é uma ideia cibernética, né? Do conhecimento como Retroalimentação no Exato. processo de aperfeiçoamento, né, dos dados. Exato. Eu tive o prazer de ministrar, né, dentro desse processo do pós-doutoramento, de ter dado aula lá no Moinho Jurídico, né, dentro do todo o ambiente, né, que Arthur faz a gestão lá que inclusive era a escola de engenharia, né, que é um anexo lá da Federal, da Faculdade de Direito. É o programa de pós-graduação em Direito, né? PGD da UFPE. E aí eu lhe faço a seguinte provocação, aqui não como o meu supervisor de pós-doutorado, como especialista na área de direito que busca entender a influência da inteligência artificial, né, dentro o impacto que essa tecnologia está fazendo dentro do direito, porque a gente sabe que é muito significativo o uso da inteligência artificial em todas as áreas, né? Mas, obviamente, eu tenho também essa visão, porque eu estou há 18 anos na Procuradoria-Geral do Estado, mas, independente disso, é muito marcante o que é chamada de advocacia 4.0. Quer dizer, a gente percebe no mundo todo que a área advocatícia ela vem fazendo o uso da tecnologia muito fortemente. Às vezes muito mais do que outras áreas, né? E aí eu pergunto, Arthur, o que é que você, com toda essa pesquisa que a gente veio fazendo e toda a bagagem que você tinha anteriormente, a inteligência artificial é uma ferramenta, na sua opinião, que realmente ela tende a substituir os juristas, ou ela é uma ferramenta que cada vez mais vai ser utilizada como apoio para os juristas? O que é que você imagina nesse futuro próximo com o avanço da inteligência artificial? Veja, inclusive eu tenho um artigo publicado, né, em que eu digo isso. Eu faço 4 categorias, né? Eu acho que tem pessoas alarmistas e tem os que são animados, né? Gostam da coisa. E eu acho que existem os alarmistas positivos e negativistas, tá? Que fazem um alarmismo muito forte para dizer que o futuro vai ser pior, vai aumentar, as coisas que vão né? Toda uma estrutura de violência aumentando, toda uma dificuldade. Outros que dizem que e querem botar na tecnologia, usando a tecnologia do encontro aqui, a inteligência artificial como a responsável por essa nova onda de violência ou de prazer do ódio, né, que está tão presente atualmente. E os outros que acham que não, que ela vai unir mais as pessoas, ela vai, né, ter um projeto, né, que o Japão tem um projeto que ele chama da Sociedade do Futuro 5.0. E nesse projeto do Japão, um dos textos principais dele é dizer exatamente que o futuro é a gente ter mais tempo para viver e para ser feliz, né, porque máquinas é que vão fazer trabalhos hoje que a gente faz e, por serem repetitivos, são substituíveis sem nenhum problema. Isso vai gerar
um ser humano mais feliz. Então são os caras que acham que isso vai vir para o bem. Isso são os alarmistas, né? Do outro lado vem o pessoal que quer colocar a coisa numa perspectiva muito do mal. E não é nem os alarmistas do mal, esses são os que já... Né? Porque mesmo os alarmistas que chamam a atenção para alguns problemas, eles ainda acreditam que isso vai ser o futuro, não tem o que fazer. Mas os outros, eles têm uma ideia até de que pare tudo, é preciso, né, acabar com o que está sendo feito e que, como se fosse possível voltar às coisas. Eu não acredito nisso. Bom, veja, eu falei no início, né, o meu olhar é sociológico, né, é um olhar do que a gente está vivendo. Eu acho que, assim, o que eu estou observando, né, tá a vinda dessa nova sociedade. Não sei que nome dá isso, mas provavelmente o nome mais que vem na minha cabeça é sociedade digital. Né? Não vou usar tecnológica, porque senão a gente vai ter que voltar para todas as revoluções né, antigas. Não é, né? É uma outra forma de sociedade. E eu acho que sim, a gente está vivendo uma mudança. Mas quando eu paro para ver, veja, que direito novo isso está trazendo? Ele vai dizer, não, porque a pessoa na internet que fica agredindo a outra. Assim, a gente tem um código penal. A pessoa que faz não sei o que, a gente tem a lei tal. Então, veja, muita coisa é mais... não está tendo tanta... Estão querendo usar a palavra disruptiva. Eu não vejo isso. Sabe? Eu não vejo realidade disruptiva. Agora sim, ele está começando a viver realidades que não existiam, como, por exemplo, moedas digitais, contratos feitos na internet que tem consequências que a gente não sabe. Então, tem uma realidade, né, aí que está acontecendo. Não sei, a turma vai falar como a internet, não a que está na nuvem, né, mas aquela internet lá do fundo, que lá dizem que vendem a Deep Web, né? A Deep Web, que tem todo tipo de marginalidade, de violência, até órgãos se vendem ali, coisa e tal. Né? Tem que pensar nesse espaço daí o que é, mas para esse espaço tem o que é hoje em dia na realidade social atual. Eu acho que não é a tecnologia, não é a IA que está criando isso, sabe? Eu corroboro com essa ideia. Não acredito, cara. Não acredito que a IA vai transformar o ser humano em outro ente. Acho que não vai. Eu sempre coloco, né, quando alguém pergunta sobre algo em relação à inteligência artificial, eu digo que inteligência artificial é uma tecnologia como outra qualquer, porque ela veio com o objetivo, né, de tornar o trabalho mais eficiente, mais eficaz, como uma ferramenta de trabalho. Agora, se ela está sendo utilizada de uma forma, vamos dizer assim, maliciosa, isso são os usuários que vão fazer uso dessa tecnologia de forma errada. Porque, por exemplo, se a gente olhar a aviação, muitos contam até que Santos Dumont, quando pensou no avião, ele pensou numa forma de diminuir a distância. Ele não pensou como uma arma, né, como uma ferramenta de guerra. Mas toda tecnologia inovadora, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Vai depender dos objetivos de quem faz uso da ferramenta. Mas essa ferramenta, inteligência artificial, a gente colocando ela nesse contexto, né, de que é um amplo campo, né, se a gente pegar aquela definição de Russell e Norvig, né, que é qualquer tecnologia que tenta simular o comportamento humano. Então, se a gente olhar de forma positiva, ela traz uma série de benefícios que a gente já faz uso hoje e tende a fazer com mais advento de novas soluções para os problemas complexos que a gente tem. Eu até sempre referencio dois autores. Eu gosto muito desses dois autores. É o Kai-Fu Lee, que tem um livro de inteligência artificial, e o Nick Bostrom, que tem um livro de super inteligência.
E eu gosto de referenciar esses dois autores, porque o Kai-Fu Lee, ele escreve o livro, vou dizer assim, olhando a inteligência artificial com o copo meio cheio. O Nick Bostrom, ele olha a inteligência artificial com o copo meio vazio, quer dizer, é a visão positiva dessa tecnologia e a visão negativa. Eu sempre acho que é importante a gente ter a visão dos dois lados da moeda, porque nunca a gente vai ter a visão do todo, mas pelo menos a gente consegue ver dois pontos de vista que são possíveis de realmente acontecerem, porque vai depender sempre da índole do humano que está usando aquela ferramenta. Então, eu acho que a tecnologia está aí. E como você disse, não tem mais como. Tanto que fizeram aquele abaixo-assinado com aquela carta com várias autoridades assinando, mas não tem como você é, é, voltar para trás, né? Essa tecnologia ela só tende a evoluir. Inclusive, Arthur, não sei se você viu, naquele grupo que a gente tem lá de inteligência artificial, o CEO da OpenAI, ele fez esse mês passado uma reunião na Casa Branca com o pedido de criar usinas, né, de 5 gigawatts exclusiva para, não vou dizer para a OpenAI, mas para as Big Techs, usando isso como um pretexto de segurança nacional. Quer dizer, hoje o grande limitador desses modelos é a questão de infraestrutura. Então, no futuro próximo, a gente vai ter IAs aí com um potencial gigantesco para solucionar esses problemas que ainda não foram solucionados, né? Mas também a gente vai ter um potencial para uso maléfico. Então vai depender da mente das pessoas que estão usando essa tecnologia. Eu acho que aí está o desafio, né? Que eu tenho normalmente pensado muito, né? Primeiro, eu não sou futurista, né? Eu não sei o que vai acontecer. Agora, do que está acontecendo, tem retorno não. Então, a coisa está posta assim, como alternativa. Era você querer, né? O ser humano vai e descobre o fogo, aí vai dizer, olha, quem pode usar fogo? Não aconteceu, né? Você cria o motor, cria a estrutura de vapor, a energia elétrica, isso, não vai usar. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. As mudanças que vão acontecer, veja, a sociedade vive mudando. Em relação à profissão que você falou, jurídica, né? Minha frase é, veja, a história da humanidade contada, da escrita para cá, o que a gente tem historicamente sabendo, sempre houve o direito, no sentido de que sempre houve normatividade social, sempre houve advogado, sempre houve juiz, sempre teve quem julgasse, sempre teve quem acusasse, sempre teve quem defendesse. Mas a gente não tinha a estrutura da sociedade moderna, ou seja, um judiciário, né? Estrutura de OAB, uma faculdade treinando pessoas para usar uma estrutura legislativa. Isso não existia. É recente, tem 300 anos. Historicamente não é nada. A IA vai acabar com... Não vai. Com o direito não vai. Porque essa normatividade social ela é humana. Agora, se você me pergunta, vai acabar com a advocacia? Eu não sei. Mas eu já ouço hoje, por exemplo, as pessoas dizerem, veja, você já usou o Reclame Aqui? Aí, normalmente, quando eu faço essa pergunta nos lugares em que eu estou, eu até faria a pergunta, né? Um pouco aí, se já usaram ou não o Reclame Aqui. Aí, veja, se você usou, a pergunta é, por que você não foi no judiciário? Por que você foi no Reclame Aqui? Normalmente a resposta é, porque deu certo. Então, veja, você está falando de eficiência, eficácia, que são conceitos distintos, e que deu bom fruto. Se você raciocinar sociologicamente que isso é uma estrutura normativa do social humano e que isso em larga escala vai gerar a viabilidade da construção de um espaço social de decisão e solução de problemas sem judiciário, vai acontecer. Agora eu lhe pergunto, Álvaro, isso é IA? Aí veio o que a gente anda pesquisando, né, no nosso grupo. Pois é.
É uma confusão que as pessoas fazem, né? De o que é IA e o que é mundo da internet, o que é... Até o termo, né? Inteligência artificial, nesse grupo de pesquisa, eu me lembro que eu acho que foi Sérgio. Sérgio é um professor da Universidade da UBA, da Universidade de Buenos Aires, Buenos Aires, sociólogo, né? Que esse grupo tem computação, tem direito, tem sociólogo, acho que tem antropólogo também. Tem antropólogo, tem filósofo, engenheiro. Eu não tenho certeza, mas eu acho que Sérgio chegou e disse: o termo inteligência artificial, mas inteligência quem tem é humanos. Eu acho que foi Sérgio, né? E realmente muitos ficam com esse debate, né? O raciocínio, a inteligência, isso é nato dos humanos, né? Então, como é que você pode delegar para uma máquina que é um modelo matemático criado pelos humanos, que ela tem inteligência, que ela raciocina? Aí, normalmente, quando entra nesse debate, o que eu coloco é a explicação do termo, né, que foi criado por John McCarthy lá na Universidade de Dartmouth, quando ele queria, em 1956, reunir todos os pensadores dessa área, que tinham vários nomes, tinha máquinas pensantes, autômatos. Para que ele não usasse nenhum dos nomes que existiam, ele bolou um novo nome, para não deixar nenhum com ciúmes. E o nome vingou, ficou inteligência artificial. Até que, mais na frente, veio o nome de aprendizado de máquina, que eu acho que é um termo mais, vamos dizer assim, mais associado ao objetivo de você fazer o treinamento de um algoritmo, de um modelo que ele aprende com base nesse treinamento. Mas importante saber que machine learning não é sinônimo de artificial intelligence. Inteligência artificial é algo mais abrangente, onde tem subcampos, e um deles é o aprendizado de máquina. Mas aí vem o que nesse grupo se pesquisa, né? Seguindo o que Arthur colocou. Porque quando a gente faz, por exemplo, o estudo de Luma, né, que a gente debate nesse grupo de pesquisa, é o impacto das tecnologias, não especificadamente da inteligência artificial, mas das tecnologias na sociedade, né? No meio de comunicação, o que isso muda na comunicação. E a gente sabe que toda tecnologia influencia a sociedade. E, por exemplo, esse exemplo do Reclame Aqui, que funciona, na minha opinião, respondendo a pergunta, não é que seja a tecnologia de IA, mas é a questão da visibilidade. Eu até digo, eu costumo dizer que a arma mais poderosa que existe é a comunicação. A imprensa é uma arma que todo mundo tem medo, né? Porque a imprensa ela pode tanto levar a pessoa para o céu como levar a pessoa para o inferno. E quando você coloca alguma coisa nesse site, todas as pessoas vão ter a visibilidade do problema daquela organização. Então, a organização por si vai querer corrigir o problema, né? Então, aí existe a eficiência, né? E a eficácia está no resolver do problema, que vai se buscar que seja equacionado numa velocidade mais rápida possível, que aí vem a eficiência. E que a gente sabe que o Poder Judiciário está buscando se aparelhar cada vez mais, né, com as tecnologias para ganhar a eficiência que tanto se deseja para alcançar a eficácia que se é necessário. E aí é onde entra a tecnologia, onde entra a IA, porque eu acho que a IA ela ajuda bastante todo esse processo, fazendo otimização. O problema é que fazer o uso da IA para otimizar, no mundo atual, é complicado por vários fatores, né? Primeiro, é preciso quebrar muitos paradigmas, né? Porque aí está o maior desafio. Eu sempre coloco que antes da transformação digital tem que existir a transformação cultural. Eu coloco que muitos colegas da área de tecnologia resistem ainda a usar a inteligência artificial, por incrível que pareça, né? Aí eu pergunto, Arthur, nessa área de direito, porque a gente vê que os juristas usam a tecnologia, né? Na sua vivência, a sua expertise, todo o seu conhecimento dessa área, você percebe que
os advogados, procuradores, juízes, desembargadores, eles são aptos, estão querendo fazer essa mudança. Você percebe que há uma aceitação ou existe muita resistência para que haja essa transformação digital, que é o termo que nós usamos fortemente hoje em dia. Veja, esse debate é longo e tem um desdobramento forte, né? Porque, veja, a gente constrói essa sociedade que a gente está, eu vou chamar ela de a sociedade do Estado de Direito, né? Da modernidade. E um dos pilares dela é que o direito ele deixa de ser algo desconhecido, pegar a sua ideia de comunicação, e ele passa a ser algo que todo mundo sabe. Então eu sei quais são os meus direitos, eu sei quais são os direitos dos outros. O direito está escrito. No nosso caso, o Brasil está escrito em português, qualquer pessoa só lê e vai saber. Só que não funciona bem assim. O direito não é um texto legal que está pronto, colocado pelo poder legislador e ao juiz resta dizer o que o legislador já disse. Né? O papel do juiz ele é pegar a legislação, enquadrar o caso, né, a situação concreta na legislação e dizer o que foi lícito, o que foi ilícito. Mas isso é uma ilusão no sentido que você está dizendo muito forte. Me parece que é o que cobram. Né? Pelo menos pelo que eu vejo. Né? Alguém que chega para mim e diz, olha, eu quero um advogado de tal coisa. E você vai para o advogado, ele vai para o advogado, já dizer, me defende, assim, ele tem a razão, ele está com a razão e o advogado vai defender. Né? Isso gera uma forma de enxergar o social e pensar a sociedade muito determinística. E isso já existia em toda a Idade Média. Na Idade Antiga não tanto, mas na Idade Média sim. Ela foi toda construída em cima de um determinismo, né? E isso na modernidade, eu lembro do Nelson Saldanha, né? Ele dizia que assim como tinha, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, a modernidade tinha judiciário, executivo e legislativo. Quer dizer, a ideia de três poderes permanecia. Mas o jogo aí é o seguinte. Talvez o que está acontecendo hoje e a velocidade com que está acontecendo as mudanças, ela está nos levando a necessariamente ver que isso não funciona mais como se pensava. E aí a gente está na resistência. A resistência é exatamente como você já falou aqui. Veja, a primeira ideia é olhar como comunicação. Você ter os princípios da cibernética. Você você precisa pensar um direito. Veja, Goffredo Teles, né, um professor da USP, ele tem livros falando de direito quântico. A ideia já tinha, mas ela nunca predominou. O raciocínio jurídico ele é determinístico, ele não é quântico, não é cibernético, para botar no dia de hoje. Então, a gente não tem uma sociedade preparada para esse real, eu não quero usar a palavra incerteza, mas esse real probabilístico, né? Porque você quer ainda pensar que a probabilidade significa uma garantia de algo, e não o que a gente vive na realidade. Né? Todo advogado sério e honesto, ele nunca vai poder dizer a um cliente ou a um constituinte que, não, a gente vai ganhar. Ele pode dizer que o direito é bom, mas vai ganhar não pode. Se ele for honesto. Mas tem uma sociedade que acredita ainda que porque eu fiz a lei eu resolvi. Eu até caricaturo com a seguinte ideia, né? Então, vamos acabar com a fome. Acho que a gente pode pedir ao presidente para fazer uma lei dizendo é proibido morrer de fome. E aí acabou a fome. Isso é irreal. Né? Isso é irreal. Direito não é isso. Eu acho que essa tecnologia, ou seja, a velocidade como essa comunicação está acontecendo e nesses espaços que aproximou, aí você pode até, né, me corrigir também ou dizer que sim ou não. Né? A internet aproximou muito comunicativamente as pessoas numa velocidade que não era. Né? Tudo bem que a gente já tinha a imprensa, você falou da imprensa. A imprensa foi muito revolucionária, mas a imprensa não é a velocidade que é hoje. Né?
me lembro, né, que teve um momento de resistência da própria imprensa impressa, né, em relação a entrar ou não no mundo das redes sociais. Ela cedeu, ela não tinha o que fazer. Tem que entrar ali, ou seja, você não volta atrás também desse mundo real. Quer dizer, a juventude hoje ela não sabe o que é fisicamente um jornal. Isso é real, mas isso não acontece. O meu problema é que as pessoas parecem querer dizer que há uma equipe manipuladora que está fazendo. Não, não é. Eu acho que não é. A gente fez isso. A gente fez isso. Nós humanos fizemos. Porque a gente precisava disso. A gente está numa quantidade de questões que estava posto com toda a história, já não é suficiente. E aí eu acho que, não vou dizer que é por conta da tecnologia no sentido cibernética, inteligência artificial, né? Mas você nos ensinou isso, né? Que a própria IA já é uma fase nova de toda uma história tecnológica que existia. Lembro que eu vi o filme lá e o Bill Gates, né, quando ele, como é que você teve essa ideia? Ele disse, porque veja, eu olhei assim e disse, mas esse cara tem um computador e eu tenho um computador. Por que meu computador não fala com o dele? Aí ele foi pro professor da faculdade dar a ideia. Se eu consigo telefonar para o quarto do meu vizinho, por que eu não consigo fazer o meu computador falar com o do meu vizinho? O professor olhou para ele e falou, você é um louco. Mas ele não cansou daquela ideia, né? E aí ficou ele e o amigo. Não vou voltar para a história do tempo, senão eu não entrar em depressão. Mas pô, eu sou da época da internet, era discada, cara. Eu discava, quer dizer, a via que ele encontrou para ligar dois computadores era a via telefônica, né? Já hoje você fala de satélite, você está em outra pegada, você está em outra realidade. Né? Nesse processo de conexão, mas deixou de ser com o modem, de modular e demodular a frequência, né? Porque tudo é digital, né? Mas veja que é nós, a sociedade, como comunicação, é o que a gente está fazendo. E a velocidade é grande, isso pode assustar. Eu acho que isso assusta. Esse sabe? acho que é o ponto principal, né, dessa equação, é a velocidade. Eu até comentei isso no podcast do Café com IA, com o Will, o último, porque isso, na verdade, é um vídeo que eu assisti do economista Ricardo Amorim. O título era A Esteira do Conhecimento. Esse eu acho que é o grande problema, porque a esteira cada vez está correndo mais rápido para você se manter na mesma posição. Não é que você queira correr mais rápido para avançar nessa esteira. É para você se manter na mesma posição. Cada vez você tem que correr mais para poder acompanhar. Então, a máquina humana, ela tem suas limitações, né? E isso acho que é o grande estresse do momento, né, dessa nossa sociedade. Porque o volume de informação é gigantesco. E, humanamente, você não consegue acompanhar toda a mídia, todas as informações na sua área. Não estou falando de ser generalista, eu estou falando na sua especialidade. Então, isso gera um desconforto muito grande para o profissional que quer se manter atualizado. E aí, se a gente colocar aí o fator biológico, né, que a gente vai ficando, não vou dizer velho, mas a gente vai ficando maduro, e os nossos componentes vão fadigando, então a gente vai ficando cada vez mais com mais dificuldade de fazer, de acompanhar. E eu acho que esse é o grande problema do mundo atual, né? É a evolução que deixou de ser evolução e é uma revolução que é muito impactante, né? Por isso que a gente chama a quarta revolução industrial, porque a evolução você consegue acompanhar, as mudanças vão acontecendo e você vai se adaptando. Na revolução você é tirado do seu ponto de conforto de uma forma brusca, então isso é desgastante. Eu não acho que é brusco, eu acho que o ponto está aí, sabe? Eu acho que não é brusco, isso não foi brusco. Tem um alemão que tá traduzido para o português, né? O título do livro é Aceleração. É o Helmut Rosa, né? E ele faz essa leitura do que está acontecendo. Mas veja, eu tendo a dizer que isso foi a gente que fez assim. Aí vem aquela sua ideia anterior. Veja, a coisa está aí, ela está posta, né?
como você vai lidar com essa velocidade comunicativa, com esse volume de conhecimento. Talvez isso jogue a gente no momento de aquele sonho de que nós somos capazes de controlar tudo, de lidar. Acabou. Eu acho que isso a gente está indo para uma cibernética pura. É o controle total. Não tem. Né? Então, a possibilidade de uma resposta imprevisível, que a gente não quer ser treinado para ela, a gente não quer. Acho que a sociedade hoje está nisso. A gente está num lugar que ainda clama por uma dominação, por um controle, por um... Isso é grave no direito. Sabe? Porque o direito, ele é o mundo... Se você raciocina, e aí vem, né, a perspectiva sistêmica que a gente trabalha, ela é o contrário. Ela propõe uma resposta ou uma leitura do direito como realidade social, que o direito é um tipo de comunicação. E o direito como um tipo de comunicação e realidade social, a leitura não pode ser moralista nem normativista. Isso não tem nenhum problema relacionado com ideologia, com esse tipo de coisa. Pelo contrário, é ciência. E aí, não é que o direito não tenha as questões éticas que ele tem que trabalhar e responder a isso. Isso é outra discussão. Mas, veja, a ideia é que você precisa olhar e fazer uma leitura científica do direito não normativista. E isso é muito louco, porque as pessoas a resistência é grande, né? De você tentar uma explicação científica de um fenômeno comunicativo como é o direito não normativo. É aquilo que a gente está pensando. O direito, ele é visto como determinístico, mas Exatamente. não é. Esse é o problema. Mas você quer uma leitura... Isso não é só o problema do direito, né? Se você olhar, eu quero fazer um investimento econômico com a garantia de que eu vou ganhar. Mas ninguém controla... Se você pensar com carinho, né? A mão invisível é uma alucinação teórica que deu certo no momento, né? Mas todo mundo sabe que isso não existe, né? Não tem garantia. Pelo contrário, você está no risco. Como você vai fazer esse risco? Né? Qual é o limite do risco? As pessoas hoje perguntam muito por essa palavra, limite. Né? Veja, o limite é a gente comunicando. Aí vem aquela sua frase já dita aqui. Quem vai controlar a IA? A gente, cara, usando. Sabe? Ela sozinha não vai se controlar. Agora eu sei que tem aqueles filmes alucinógenos do futuro, de que os seres humanos estarão encarcerados porque os robôs estão andando pela rua e prendendo tudo. Só me lembro quando eu era criança, tinha um filme que era O Planeta dos Macacos. Né? Os macacos prendiam a gente. Né? Aí vai ser o planeta dos robôs e nós seremos encarcerados pelos robôs, que os robôs não... Veja, tudo bem como ficção científica, como uma coisa, né? Mas eu não acredito que se você enxergar como comunicação, tem muita coisa aí. E veja, um ponto que para mim me parece hoje, cada vez que eu me convenço mais, que é um ponto necessário de reflexão, é a ideia de que a gente parece que foi treinado para não assumir responsabilidade. Então me parece que hoje as pessoas estão localizando no novo culpado do mundo mal a IA. A IA é que tem culpa disso, a IA é que está fazendo desemprego, a IA é que está fazendo... Não é. Né? Veja, não tem nenhum dado concreto de que a implementação de IA em uma determinada área gerou desemprego em massa. Não foi, cara. Tudo bem, a gente está no momento social em que está tendo uma condição de precarização do trabalho. Se olharmos com carinho, eu sou professor universitário, a precarização do trabalho de professor foi grande historicamente falando. A precarização do trabalho de um procurador, de um promotor, de um advogado, de um servente, de um pedreiro, a precarização foi grande. Você hoje precisa ter o seu emprego para dar aquele... Mas parece que você tem que procurar por fora mais alguma coisa para fazer o seu cotidiano. Uma coisa que antes um taxista vivia, hoje o taxista tem que ser taxista, tem que ser mais alguma outra coisa, tem que fazer outra coisa. Complemento. Essa condição da precarização do trabalho, ela está acontecendo, mas veja,
eu não atribuiria a IA isso, sabe? A IA está num momento histórico construindo, eu acho que uma necessidade da gente pensar na gente. Aí você botar a culpa nela, não. Eu acho que a maior culpa é da gente. E aí eu uso muito, né, para lembrar, veja, o Facebook foi criado por um homem para agredir uma mulher, né, para falar mal, para fazer com que as pessoas tenham conhecimento dela, porque ele era afim dela, ela não queria nada com ele. Deu certo, cara. Como é que uma coisa feita para o mal deu tão certo? O cara é um dos homens mais ricos do mundo. Quem fez esse cara ser o homem mais rico do mundo? Foi ele sozinho? Não foi, fomos nós. Tudo bem, eu não tenho Facebook, né? Mas me disseram que eu não existo no mundo porque eu não tenho Facebook. Hoje quem não tem... Será, cara? Quer dizer, quem não tiver nesse mundo dessa que a gente estava falando antes, né? Dessa alta velocidade, né? Aí eu também pergunto, né? Quem tiver curiosidade aí, quiser fazer perguntas, né? Até para a gente conversar sobre isso, né? Nessa raciocínio de que nós somos comunicação, a comunicação está em alta velocidade, todo mundo tem que estar e todo mundo está conectado. E não está, né? Eu lembro que eu estava andando agora em São Paulo e uma menina da universidade olhou para mim e fez: posso fazer uma pergunta numa pesquisa minha? Pode, o que você quer? Ela fez: quanto tempo o senhor consegue ficar sem olhar o celular? Veja que pergunta, cara. E eu confesso que a minha resposta foi 2 minutos, eu acho. Eu desenvolvi uma ansiedade, né, de saber se... aí eu disse, veja, quando eu estou distante da família, é isso aí. Quando eu estou próximo da família no fim de semana curtindo, eu posso deixar o celular e esquecer que ele existe. Mas veja, eu estou aqui em São Paulo, minha família é de Recife. Eu fico agoniado. Se aconteceu alguma coisa, eu quero estar olhando. É um complemento do corpo. Pois é, veja, por quê? Por que o celular virou isso? É o celular? Foi o aparelho que virou isso? Ou nós, seres humanos, temos algum elemento em nós que nos fazem querer esse conhecimento constante? Nos faz querer estar informado o tempo todo, nos faz querer estar, essa é a sua palavra, conectado o tempo todo, né? É a máquina? Ou somos nós que... Aí a gente não quer assumir a responsabilidade, quer botar a responsabilidade e... Assim, podemos até dizer que sociologicamente, né, isso aí estaria até... duas pessoas boas aqui para esse debate seria Antônio e Sérgio. Verdade. Mas a gente sabe que o ser humano, né, é um ser, é um mamífero, né, que se a gente comparar, por exemplo, com os répteis, nós somos muito mais frágeis do que os répteis. E se a gente comparar com a maioria dos outros mamíferos, nós somos muito mais frágeis do que muitos dos mamíferos. Só que nós estamos numa posição de dominância nesse planeta, né? E um dos aspectos que permitiu que essa rede gerasse esse conhecimento, né, que é a inteligência coletiva. Isso nos deu essa capacidade de dominar o ambiente, né? Se não fosse um elemento único, uma pessoa, ela não conseguiria chegar onde nós chegamos. Jamais. Foi justamente essa conexão, essa rede de pessoas que permitiram a gente chegar na posição que nós estamos hoje. E a nossa condição de sermos adaptáveis a essas mudanças que sempre vieram nos acompanhando. Eu acho que a necessidade, vamos dizer assim, em termos de código genético, escrito nos nossos corpos, né, no nosso DNA, de ter essa conexão, ela é muito forte. Você pode até dizer que existem os ermitões, mas até mesmo o ermitão, ele em algum momento vai se conectar. Não é desconectado. Homem nenhum é uma ilha. Então, eu penso que isso é o que nos fortalece, né? E quando a gente faz uso das tecnologias, as tecnologias, o advento de todas essas tecnologias buscaram sempre o quê? Aproximar mais as pessoas, diminuindo as distâncias. Agora, como a gente colocou aqui no início, né?
Se a gente vai usar aquela tecnologia para o bem ou para o mal, vai depender da finalidade, dos objetivos das pessoas que estão usando a ferramenta. Mas o princípio é sempre buscando essa aproximação, essa conexão entre as pessoas. É interessante que existem vários vídeos que saíram, tipo o Dilema das Redes, né, que mostraram que muito dessa polaridade que nós vivemos hoje são decorrente justamente dessa tecnologia que surgiu, entre aspas, para conectar. E acabou que ela acabou gerando as ilhas, né? Por quê? Aí vem a questão dos modelos de IA que podem ser um dos contribuidores para esse processo. Por quê? Se o modelo ele foi feito para ser um sistema de recomendação, buscando entender o perfil da pessoa e recomendar para aquela pessoa o que ela gosta, então, em termos de comunicação, aquelas pessoas vão estar escutando somente o que elas gostam de escutar. E, de certa forma, isso vai diminuindo os debates, porque você escutar opiniões diferentes é importante até para a formação da pessoa respeitar as opiniões, né? Como o direito sempre diz, o respeito ao contraditório. Pois é. E quando você só escuta a sua opinião, aquilo que você quer escutar, você acaba formando uma ilha de pessoas. Ilha da bolha, né? Exatamente. Então, de certa forma, há uma certa contribuição da tecnologia nesse sentido. E isso vem sendo discutido, tem várias pesquisas a esse respeito, já fizeram vários filmes, né, em relação como o Dilema das Redes, mas trazendo de novo para o lado do direito, para a gente já ir para o final aqui do nosso debate, da nossa conversa, não é nem debate, da nossa conversa informal, que eu pergunto, na sua opinião, em relação a essa tecnologia que a gente sabe que pode ser usada para o bem ou para o mal, mas que é uma tecnologia que está aí, não tem como voltar para trás, certo? A gente sabe que não é o Brasil, é o mundo, né? A gente vive na sociedade do direito. Inclusive, uma vez eu li um artigo que nos Estados Unidos era a profissão mais procurada. Dentro dos Estados Unidos era a profissão do direito. E, se eu não me engano, foi esse ano que foi Pierre Lucena, professor, seu colega da Federal, se eu não me engano foi ele, que publicou uma matéria dizendo assim, foi esse ano, se eu não me engano foi esse ano, que foi a primeira vez que a Federal, os cursos mais procurados não foram medicina nem direito, que eram sempre os mais procurados. O curso mais procurado foi computação. Aí eu lhe pergunto, em termos de volume de instituições que formam juristas, né? A gente sabe que no Brasil e no mundo a quantidade é grande de instituições e semestralmente nós temos aí uma grande quantidade de advogados. Há uma tendência de diminuição desse volume de advogados sendo formados e, consequentemente, de ofertas de empregabilidade com o uso dessa tecnologia, ou, como a gente estava até conversando antes, isso, na verdade, não quer dizer que vai diminuir, porque na hora que você usa essa tecnologia, você aumenta a quantidade de processos e você acaba tendo necessidade de mais profissionais para dar conta daquele volume que você não tinha antes, nos seus escritórios, nos seus... O que é que você imagina? Veja, aí tem vários pontos, né? Um deles é esse. Você pegar o percentual da sociedade que busca o judiciário para resolver os problemas, ainda é uma quantidade muito pequena. E o judiciário vive dizendo que está com morosidade. E que ele não tem como responder na velocidade que é. E a questão do tempo é um problema grave no direito, né? Porque decisão tomada atabalhoadamente em larga velocidade não é uma boa decisão. Ela precisa ter autor, réu, testemunha, discussão, levantamento das provas. Então, tem uma condição processual necessária para um debate jurídico. Isso é uma discussão. Outro ponto é o direito em si, do jeito que ele está posto agora, com essa previsibilidade determinística,
que eu quero o meu direito imediatamente tê-lo, que é o caso do meu exemplo que eu falei, né? Reclame aqui. Do Reclame Aqui. Veja, ali é uma negociação. No fim da história é uma negociação. Você raciocinar isso como um direito para uma sociedade futura. Me lembro que quando eu falei disso, né, essa questão que você pergunta, nós temos uma quantidade muito grande de universidades com faculdades de direito e formando uma quantidade muito grande de pessoas formadas em direito, não juristas, né, porque tem que passar na OAB para ser jurídico, para ser pelo menos advogado. E senão ele tem o título, mas ele não pode exercer as profissões jurídicas, né, porque tem que fazer a OAB, tem que passar, tem que ser advogado, depois de um tempo de advogado é que ele teria como se habilitar para outras profissões. E está, inclusive, na possibilidade de você, ao fazer mestrado, esse tempo de mestrado valer como prática jurídica. É uma discussão que tem e já permite, né, você fazer o concurso para juiz. Isso é uma realidade. Então, a quantidade de concursos, a quantidade de vagas sempre foi pequena. Desde a minha época, nunca teve, né, uma quantidade de vagas, concurso para juiz que tinha mais candidato, ou tinha mais vaga do que candidato. Isso nunca foi real. Sempre a quantidade é pequena. Aí você diz, mas é muita gente. Aí eu me lembro que uma amiga minha disse, mas seria ótimo. Imagina, você tá na rua, vai comprar um cachorro quente e o cara é formado em direito. Ele deve saber fazer um cachorro quente mais organizado, ele deve ter né? Deve ser mais legal, né? Veja, claro que a gente tá rindo, mas do ponto de vista de o que é que significa uma formação universitária para alguém ocupar um espaço na sociedade, é uma discussão. Será que precisa disso? Né? Não toda a sociedade precisa de universidade. Para todas as profissões. Né? Mas veja, uma das poucas profissões que você ainda tem alguma expectativa de, em se formando nela, ter um salário, né? Até um concurso de nível médio, você ter um salário razoável, né? Cara. Direito ainda dá essa possibilidade de você, né, fazer um concurso em nível médio, em várias instâncias aí, que lhe dá uma oportunidade grande. Mas você me pergunta, o que é que a IA tem a ver com isso? Veja, nada, isso é um problema social que já houve. Aí eu volto para aquela minha frase. Veja, a gente quer botar culpa nos outros e a gente sempre está sem problema. Então, o problema que você disse aí, né? Ou seja, a HP, não é? Foi HP, né? Não, como é? Que botou o robô na internet, no Twitter, se eu não me engano, e a Microsoft, né? E em 24 horas ele estava agredindo, xingando, aí ela vai e desliga. A pergunta é, por que ele estava fazendo isso? Se uma IA aprende com os dados que ela manipula, se a IA aprendeu a agredir e a xingar, é porque o que predomina nesses espaços é a agressividade. Quem é que é agressivo? É a máquina? Ou é nós humanos? Somos nós humanos que somos o prazer do ódio e da agressividade. Agora, o problema é que quando eu odeio, eu justifico o meu ódio por algum lugar. Então eu tenho a minha razão em odiar e eu quero ter o meu direito de odiar. E aí não vai ter o que fazer, cara. Né? Agora, se essa comunicação está em larga escala, né, que aí é outra discussão, a rede social deu coragem às pessoas, porque você não está olhando no rosto do outro. Então você... Como é possível o que hoje você está vendo de audiências judiciais, né, advogados agressivos na rede, reações e ações de juristas violentas e agressivas na rede? Por quê? Por que ele não tem isso quando é presencial? Então, veja, alguma coisa desse estar junto, estar ao lado, tem um elemento comunicativo controlador da própria raiva, do próprio ódio. Não sei se é o medo do outro ou o quê. Isso larga. Mas comunicativamente falando, somos nós que somos assim. Para colaborar com essa colocação, eu às vezes, até hoje mesmo, conversando com um doutorando, e ele está indo para uma linha de pesquisa que ele quer fazer a pesquisa dele sobre
os preconceitos, os modelos preconceituosos, né? O racismo algorítmico. Tá. E aí, quando você, assim, na ciência da computação, levando para a área de exatas, você fala do racismo algorítmico, você acaba, tudo bem que todo mundo entende, né? Porque você está falando ali de um modelo, de um algoritmo, que ele está enviesado, né? Mas é importante entender que não é o modelo que está enviesado, mas os dados que foram utilizados por aquele modelo para aprender é que estavam enviesados. Então, quando você coloca que o algoritmo é racista, é preconceituoso, se a pessoa não tiver esse conhecimento, ele pode pensar que é o código que tem essa característica. E é só um modelo matemático que aprende com os dados. Quer dizer, quando a gente fala de uma rede neural artificial, de forma, um método indutivo, ela vai extrair características dos dados e vai aprender com aqueles dados. Se os dados possuem um viés, né, de preconceito, ela vai aprender de forma preconceituosa. É como, né? É aquele exemplo do Compass, do né? Compass. O que é que você vai ver? Você, não tem o que fazer. Em todos os lugares do mundo, os presídios estão cheios de gente baixa renda, gente de cor, né? É o que tem. Então, o dado não pode ser outro. Agora é o que você está dizendo. Você pega um código, um algoritmo e bota ele para aprender com os dados. Eu acho que o erro está no que você está lendo do que ele está dizendo. Porque para mim o que o IA está ensinando a gente é tá vendo que o sistema carcerário de vocês está ruim, tá vendo que vocês têm um sistema carcerário falho e incompetente e incapaz. Essa é a minha leitura. Em termos de ciência de dados, a etapa de mineração de dados, onde você vai retirar os ruídos dos dados, que são esses outliers, né? São os enviesamentos que o dado possui, essa é a etapa mais trabalhosa e mais difícil. Porque depois que você tem os dados limpos, aí qualquer modelo que, obviamente, tem todo o processo de escolha do melhor modelo, que tem os algoritmos que são mais apropriados para determinado tipo de conjunto de dados, para determinado... Você vai ter que fazer competição para ver qual é o modelo que é o campeão. Mas isso fica mais simples do que você fazer a limpeza dos dados. Então, realmente, o dado, tirando o dado sintético, que é outro problema que a gente tem, né? Cada vez mais a gente tem dados sintéticos, né? Não indo para essa discussão, né? Mas se a gente olhar o que a gente tem de dados produzidos pelo humano, muito desses dados são enviesados pela característica dos próprios humanos. Assumamos que nós produzimos eles. Não são robôs que estão funcionando e criando eles. Isso é a gente. Aí, veja, se ele está nos informando que nós somos assim, que a gente é capaz de agressividade, que a gente adora fofocar e falar mal do outro, né? Isso dá algum, não sei. Mas tem um prazer no ódio, né? Que eu acho que o ser humano, talvez, a IA está ensinando isso, né? Será que vale a pena ou que a gente tem que cuidar desse tipo de prazer? É o prazer da fofoca, do falar mal, né? É capaz de uma pessoa que a gente quer bem, que a gente gosta, mas, né? Falar mal, fofocar e... Não é IA, cara. Não é máquina que está fazendo isso. Agora, quem está a fim de assumir, né, que é ele que está fazendo isso, e aí ele aprender a se reprogramar, aí vem o desafio do futuro. Eu acho que vai ser o desafio do direito, né? Como o direito vai se reprogramar para isso. O direito vai se reprogramar, e aí está o grande desafio. Veja a dificuldade que tem, para a gente estar encerrando, veja a dificuldade de todos os processos de regulação da IA. Quais são os elementos constitutivos que travam toda a regulamentação da IA? Ética, cara. Ética não é um problema da máquina, cara. Eu acho que não é só o direito, não. Todas as áreas, inclusive a de computação. Bom, pessoal,
esse papo aqui rende bastante. Vai longe, vai longe. Porque se deixar, a gente passa aqui horas e horas conversando sobre esse assunto. Então é um assunto que eu acredito que vai ser de interesse de muitos. Quem quiser contribuir nos comentários, faça aí as suas contribuições, as suas opiniões. E espero que tenham gostado aí do nosso segundo Café com IA, com o professor Dr. Arthur Stanford. Obrigadíssimo, Mauro. E foi um prazer, Arthur. Como sempre foi nossas conversas desde o início, quando a gente foi apresentado por Maquena, né? Verdade. E virou uma amizade. Pois é, e a Mônica também, falei de você para ela, ela me adora muito. Pô, coisa boa. Então, um abração para todos e vamos esperar o terceiro Café com IA. Foi um prazer, Arthur. Bom.